Boa noite, eu sou a Michelle, eu tô aqui com o meu grupo, a Júlia, a Janaína e a Verônica. Nós estamos na disciplina Práticas Sociais e Processos Educativos da professora Adriana. O nosso tema é MEC, Bagagem Cultural, a Literatura nas Prisões Brasileiras. Pode passar. O texto base que a gente usou nesse trabalho foi um vídeo chamado MEC, Bagagem Cultural, Readmissão da Pena pela Leitura. Bom, eu vou começar aqui explicando o que é remissão da pena pela leitura. Ele é um projeto em que oferece aos presos o acesso à leitura. Esse projeto disponibiliza livros de literatura e por cada livro lido pelos detentos, eles podem fazer remissão de 4 dias de pena. O máximo de livros por ano são de 12 livros, então o máximo de remissão de pena que pode ser feito com a leitura em um ano é de 48 dias. Em qual instituição? Esse projeto ele ocorre nas unidades penitenciárias do Paraná. Quem são os sujeitos envolvidos? Os principais sujeitos envolvidos foram as internas presas e os internos presos. E lá o MEC, quem é o MEC? É o entrevistador que fez o documentário dentro das penitenciárias do Paraná. Ele mesmo tem um projeto em que o objetivo é aproximar a cultura da sociedade. Então eles foram chamados pela DEPEN do Paraná, que é o Departamento Penitenciário, para documentar sobre a remissão da pena pela leitura nessas penitenciárias. E fez uma entrevista com as internas presas e internos presos para discutir um pouco sobre esse projeto, fazendo perguntas como para saber suas opiniões e o que esse projeto mudou na vida delas e deles. Pode passar. Finalidade social: garantia de acesso à leitura. Como eu disse anteriormente, são disponibilizados livros de literatura. Redução de pena: diante das leituras feitas e atividades completadas, a pena é reduzida. Promoção da autoestima, autonomia do pensamento. Reflexões: no documentário, pode notar que algumas internas presas e internos presos relatam como a leitura ajuda no vocabulário, na escrita, e isso de fato aumentou a autoestima deles. Os processos educativos observados foram os encontros desses sujeitos. Eles fazem uma roda de conversa, onde é o momento em que ocorre um compartilhamento das experiências, desabafos, como também um momento em que podem expor suas opiniões que tiveram com o livro que leram. E a partir dessa roda de leitura e conversa, eles vão mudando novas opiniões. Depois dessa etapa, todos precisam fazer um relatório, ou um resumo, ou uma resenha do livro. E vale notar também que dentro desse processo ocorre a educação não formal. Aí a Júlia ela vai estar explicando melhor sobre isso. Os pontos que notamos de relevante nesse projeto é que a leitura ela diferencia o detento que se voluntaria a recorrer às letras. E isso contribui para que eles consigam voltar ao convívio em sociedade, à ressocialização. Dentro das falas das próprias internas presas e internos presos, a gente notou que vários deles expressam opiniões bem positivas em relação ao projeto. Então, a leitura ela traz vários benefícios porque através dos livros estão aprendendo e recebendo conhecimento. Outro ponto relevante também é que o projeto ele contribui para que o tempo de encarceramento não seja inteiramente ocioso. Pode passar. Aí aqui a gente trouxe um pequeno relato de um detento que ele fala: pegar um livro e fugir. É uma saída temporária isenta de crítica. Essa frase eu acredito que se aplica a muitos que estão lá dentro e é exatamente isso que a leitura, o livro proporciona, um espaço em que podem sair desse local fechado e não serem criticados. Aí agora eu passo a palavra para a Júlia. Bom, agora eu vou explicar o que é a educação não formal, que ela pode funcionar ou não como uma complementação da educação formal. A educação formal seria a educação que a gente recebe dentro da escola para a formação no mercado de trabalho. Essa educação não formal, ela visa uma formação social onde é incluída a realidade social do estudante, formando ele para uma sociedade melhor, onde ele possa fugir um pouco da sua situação. Normalmente essa educação não formal ela é aplicada em regiões periféricas ou não.
Por que a gente fez essa comparação do tema com a educação não formal? Porque dentro do conceito de GON, a leitura dentro dos presídios funciona como uma formação cultural para os presos, dando a eles uma bagagem social e cultural para que eles consigam fazer uma ressocialização dentro da sociedade, onde eles possam compreender a sociedade e a si mesmo. Agora a gente trouxe aqui algumas leis que ajudaram nesse processo da leitura e da educação dentro do presídio. Tem a resolução, a lei 12.433 de 2011, que ela alterou a execução penal da lei número 7.210 de 1984. Ela estabeleceu a redução da pena através do estudo de um dia para cada 12 horas de estudo. Então, a cada 12 horas, eles reduziam um dia de pena. Essa lei ampliou o significado de educação em prisões e desde então ela serve de trabalho para remissão de penas. E também temos a resolução de número 2 de 2010, que ela trata as diretrizes curriculares nacionais para a educação na prisão, e o decreto 7.626 de 2011, que condicionou o repasse financeiro dos 27 estados da federação para planos estaduais de educação para as prisões, com o objetivo de qualificar o entendimento educacional do sistema prisional. E é isso. Eu vou passar agora. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o perfil carcerário no Brasil, porque isso influencia bastante em como esse projeto vai atuar. A gente está pensando, a partir da fonte do Ministério da Justiça e da Segurança, de que 64% dos detentos são negros. Esse dado foi tirado de 2016, que é a última avaliação que a gente tem mais recente do próprio governo. Cerca de 75% não chegaram ao ensino médio e que 40% deles não foram julgados e 38% estão em regime fechado. O que isso quer dizer, né, dentro do projeto? A gente só tem 38% disponível para estar participando desse projeto. Ou seja, a maior parte carcerária não pode participar desse projeto de leitura porque ele não tem uma remissão para ser feita, porque ele não foi julgado. Logo, ele vai estar ali sem essa possibilidade de, como o próprio detento disse, fugir dessa realidade que eles foram colocados, né? Então, pode passar, Ju. O outro ponto que seria as dificuldades iniciais, né, do MAC, que é a falta de escolaridade, né, de acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 1% da população carcerária é analfabeto, ou seja, aproximadamente 9 mil presos sem a possibilidade de remissão. Isso eles não estão separando daquela população que está presa sem o julgamento, está falando geral. Então, se a gente for colocar, muita gente não consegue ter acesso a esse projeto. O segundo ponto que eu vou destacar é a desigualdade social, porque a gente sabe que a inserção do indivíduo na sociedade ele deveria ser feito pelo processo do Estado, né? Só que essa ineficácia não garante a saída deles e uma inserção necessariamente tanto no mercado de trabalho quanto nas escolas. Ou seja, essa falta do Estado dentro do sistema carcerário faz com que o crime organizado haja de uma forma a facilitar como que eles vão ficar lá dentro, ou seja, garantindo necessidades básicas, alimento, entre outras ações. E o terceiro ponto é o próprio Estado.
Pelo artigo 10 da Lei da Execução Penal, diz que a assistência ao preso e ao interno é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. E a gente sabe que isso não acontece, porque o projeto ele tem uma ineficiência também, visto que a gente sabe que 1% da população carcerária é analfabeta. Então, desde da implementação, não foi colocado o fato de que, poxa, poderia ser colocado um audiobook para aqueles que não conseguem ler, poderem também ter essa possibilidade da remissão, porque, querendo ou não, eles também merecem uma forma de conseguir ter menos dias na prisão. Pode passar, Ju. E aí, agora eu coloquei esse print que eu achei no próprio site do governo, em que o presidente, né, coloca que sobre uma matéria que o número de presos no Brasil chega a 773 mil, alta de 3,89 em relação ao semestre anterior. E ele diz, significa 3,89% a menos de bandidos levando terror à população. E o que isso significa? Significa que o Estado, ele coloca a pessoa dentro da cadeia de forma punitiva e exclui ela. Ou seja, não adianta a gente permanecer, assim, não digo que não adianta. É muito bom colocar esse projeto de leitura nas prisões. Só que é uma coisa ilusória, considerando que o Estado, que deveria, pela própria lei, garantir a socialização deles após a prisão, não vai ocorrer, porque eles já são colocados como algo excluído da sociedade que não deveria voltar. E aí eu coloquei também essa frase que inicia o texto A Educação nas Prisões, do Paulo Freire, que ele fala: ninguém conhece verdadeiramente uma nação, até que tenha estado em suas prisões. Foi uma frase do Nelson Mandela de 1994, e eu acho muito bom para pensar que a gente pode criticar ou falar que seria uma forma boa, mas querendo ou não, são pessoas. Ou seja, todas as ações que o Estado tem com a gente, que está liberto, aqueles privados de liberdade também deveriam ter. Agora, eu, a Verônica, vou apresentar a parte mais ou menos final do trabalho. E aí a gente identificou que, apesar de todas as dificuldades que a Janaína mencionou, o projeto contribui para o enfrentamento de alguns problemas. Ele melhora o vocabulário do interno, a fala, a escrita, ele contribui para a formação social. Através dos livros, eles conseguem entrar em contato com referências positivas. Tem um próprio interno que ele cita um livro em que o personagem estava preso, e ver como ele lidou com aquela situação foi uma inspiração para ele. O projeto ajuda a pessoa a construir uma autovaloração maior, porque ela se entende como uma pessoa intelectualizada, em contato com algo que não é só o que é a marginalização ali dentro do presídio, mas ela se entende intelectualizada. Contribui para a inteligência emocional a partir do momento que você consegue ter essa relação com outras realidades, ter essa fuga isenta de crítica, você tem um momento de fazer algo útil ali com aquele tempo, que poderia ser ocioso. Melhora a visão de mundo, contribui para uma sociabilidade positiva dentro da prisão, porque eles passam a trocar muito comentários entre si, muito tempo ali discutindo, debatendo o que acontece nas histórias, então traz uma sociabilidade positiva dentro da prisão. E aumenta as perspectivas de vida, porque eles se vendo como intelectualizados, eles conseguem perceber que ali no futuro deles, quando eles saírem dali, talvez existam outras possibilidades para eles. Pode passar, Júlia. Em termos de mudanças na realidade concreta, a gente percebe que o impacto maior é no nível pessoal, que possibilita essa maior articulação, maior intelectualidade, melhora as relações interpessoais. E no nível social, a gente percebe que existe uma necessidade dessa política se conectar mais com o aspecto social pós-encarceramento. Porque não adianta a gente intelectualizar uma pessoa
que quando ela sair dali, ela sempre vai enfrentar barreiras para que essa intelectualização pela qual ela passou renda algum fruto concreto. Pode passar, Ju. A gente estudou esse relatório que chama Diagnóstico de Práticas de Educação Não Formal no Sistema Prisional no Brasil, e aí essa é uma das citações que tem lá, que a gente percebeu, assim, a gente não sabia quem era responsável por estruturar esse tipo de ação dentro dos presídios, e a gente percebeu que, como eles citam, são vários movimentos externos, ONGs, grupos de trabalho, grupos de extensão de universidade, e apesar da lei ter colocado esse projeto de remissão pelo estudo e pela leitura como um direito, a partir do momento que você depende de iniciativas externas que sofrem variações e flutuações, acaba se tornando mais um privilégio que é desenvolvido pontualmente do que um direito em si. Pode passar, Ju. Nesse gráfico aqui, a gente tem o percentual de atividades que geraram remissão de pena. Então, a gente consegue ver que a maior parte da remissão da pena é realizada pelo trabalho, e em comparação com a leitura, esse é um percentual muito pequeno. Isso acontece porque, dentro dos presídios, a remissão pelo trabalho ela costuma acontecer no mesmo horário que é ofertada a remissão pela leitura. E a remissão pelo trabalho, além de ela não ter um limite anual, ela proporciona uma remuneração, mesmo que muito baixa, mas muitas pessoas relatam que têm a necessidade de estar enviando dinheiro para a família delas, então elas acabam optando pela remissão pelo trabalho. Pode passar, Ju. Aí, nas considerações finais, a gente conclui que a iniciativa depende, infelizmente, muito de ações que atuem de fora para dentro das instituições prisionais e que há entraves ao acesso à política, como eu falei antes, acaba sendo mais um privilégio do que um direito, também pela questão da alfabetização, como a própria Janaína colocou. Se você não criar ações que democratizem o acesso para todos, acaba sendo um privilégio, não um direito. O conflito com o horário de trabalho, que a gente comentou agora, e a remissão pelo trabalho ela é mais transparente e efetiva. Por quê? Porque a remissão de pena pela leitura ela está sujeita à construção do relatório que a pessoa faz, dada a leitura terminada lá. E esse relatório ele vai para uma correção, uma bancada, uma espécie de banca de professores mesmo. E aí essas pessoas elas não têm um feedback de se o relatório delas foi aprovado ou não, se contabilizou o dia ou não. Então, a remissão pelo trabalho ela é muito mais transparente e acaba sendo mais um motivo para que a remissão pela leitura fique mais de lado. É isso. Pode passar, Ju. Aí tem as nossas referências, todas. Tem mais uma página. E a gente se coloca à disposição para dialogar. A gente acha que é um assunto muito importante na nossa sociedade e a gente ficou muito contente de desenvolver esse tema porque é inusitado e é interessante a gente pensar a nossa formação enquanto pedagogo, mas também ver a possibilidade de educação fora da escola, em outros lugares, em outros ambientes, como é o caso da educação prisional. A gente agradece a todos e estamos à disposição para debater o tema.